Marilda, ministrando a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Essa noite, motivo de alegria, nós estarmos na presença do nosso Deus, para juntos louvarmos, bendizer e enaltecer o nome do Senhor, que vive e que reina para todos sempre, amém? Quero que você puder abrir tua Bíblia, Salmo de número 113. Diz o versículo 4. Salmo de número 113. Eu vou ler na minha versão, que é uma versão, a linguagem viva. E depois eu gostaria que você me ajudasse lendo na sua versão. Salmo de número 113. O versículo de número 4, o 5... até o 7, do 4 ao 7. Salmo 113. Eu vou ler na minha versão, depois os irmãos me ajudam lendo, tá bom? Diz assim: o Senhor é grande, acima de todas as nações, a sua glória está acima dos céus. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, cujo trono fica nas alturas? De lá, ele se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Ele levanta os fracos e necessitados do pó e tira os pobres da lama. Você pode me ajudar? Vamos lá? Pastor, puxa aí. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Eu gostaria que você lesse com o pastor Isaías o versículo 7. Que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Amém. Podei-vos assentar. Aleluia. A palavra do Senhor diz: quem louve ao Senhor, porque Ele está acima de todas as nações e a sua glória está acima dos céus. Quem é como o Senhor, que lá das alturas, acima dos céus, o seu trono fica, e de lá ele se inclina para ver o que acontece na terra? Quem é como o Senhor? E diz mais, que ele levanta os pobres e necessitados, e do pó tira os pobres da lama. Quem é como esse Deus tão tremendo, que lá do monturo ele ergue o necessitado e faz o homem se assentar no meio dos príncipes, dos poderosos da terra? Quem é como o Senhor, que muda a história de um homem que tinha tudo para dar errado, mas o Senhor chega e muda a história dessa pessoa? Quem é como o Senhor, que pode mudar a trajetória do homem, a história do homem? E nessa noite eu quero aqui meditar um pouquinho na história de um homem que teve a sua história mudada por esse Deus tão maravilhoso. Se nós fôssemos falar, nós teríamos muitos exemplos para podermos tirar, tanto bíblico, como nós temos aí Davi, como nós temos aí tantas histórias que a Bíblia fala a respeito de várias mudanças. Porém, nós poderíamos falar de nós mesmos, que muitos dos que estão aqui, que tiveram a sua vida mudada, como a minha, o pastor Isaías e tantos outros que estão aqui nesta noite. Mas eu quero nesta noite falar de um homem que teve a sua história mudada. Esse homem, a história dele está registrada no livro de Juízes, propriamente no capítulo 11 em diante. Versículo 1 em diante, no capítulo 11 está registrado no livro de Juízes. Depois, se você quiser, na sua casa, você pode ler e meditar na história de Jefté. Um homem que pela sua história tinha tudo para dar errado. Jefté, a história dele começa assim:
Ora, Jefité era um guerreiro valente, nascido em terra de Gileade, e sua mãe era prostituta. Jefité era filho de uma mulher prostituta. Irmãos, se hoje nós estamos no século 21, nós estamos aí com acesso a muita modernidade. Se hoje, querendo ou não, ainda existe um certo preconceito em relação às prostitutas, você imagina a época de Jefité, que é bem antes de Jesus. Nós estamos falando de mais de 2000 anos atrás. Você imagine naqueles dias o que era ser filho de uma prostituta. Imagine como que era o desprezo. Se nós não precisamos ir muito longe, quem tem um pouquinho, quem já passou dos 40, que é bem jovem, mas se lembra que no passado, se fosse filho de uma mãe solteira, já sofria um certo preconceito, né? Imagine, irmãos, nós estamos falando de Jefté. A história dele já começa assim: filho de uma prostituta. E acontece, amados, que o seu pai, ele teve outros filhos com a sua esposa. E quando os filhos começaram a crescer um pouquinho, a palavra diz que os irmãos de Jefté chegaram para ele e disseram: ah, você não tem lugar aqui conosco não, você é filho de uma prostituta, você pode ir embora do nosso meio, nós não queremos a sua presença, nós não queremos você perto de nós, você pode ir embora de perto de nós. E a palavra então diz que eles então expulsam Jefté. E a palavra então diz que Jefté, ele vai embora da sua casa, vai embora da sua terra, vai embora de perto dos seus familiares, e ele então vai para a terra de Tobi. E ali na terra de Tobi, a palavra diz então que ele começa a reunir um grupo de homens ao seu lado. Porém, esses homens que estavam ali com ele, a Bíblia ainda vem dizendo que era um bando de marginais. A Bíblia diz que era um bando de homens inescrupulosos. Imagine, irmãos, a situação de Jefté. Ele era um homem valente, destemido, mas a sua trajetória familiar o impedia muitas coisas. E a palavra então diz que, passado um tempo, o período de Juízes é um período onde o povo de Israel, eles têm adentrado na terra prometida, e quando eles começam a conquistar essa terra, a palavra do Senhor diz que a ordem de Deus era para que o povo de Deus exterminasse os moradores da terra prometida. Porém, a palavra de Deus diz que esses homens, enquanto eles tinham um líder, como Josué, quando entrou na terra, era o primeiro líder deles, e Josué então começou a conquistar a terra, levou o povo à adoração a Deus. O povo confiava no Senhor. Porém, quando Josué morre, aí o povo se distancia de Deus, começa a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Em vez deles expulsar os moradores da terra, eles começam a fazer aliança. E assim sucessivamente, Deus levantava um juiz, eles livravam da mão dos inimigos. Porém, passados dias, o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor. E Deus então permitia que os povos que ali viviam oprimiam o povo de Israel. E assim sucessivamente, entre um juiz e outro, o povo clamava a Deus, e Deus os livrava das mãos dos seus inimigos, e eles voltavam a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E a palavra então diz que o povo novamente faz o que era mal aos olhos do Senhor, deixa de adorar o Senhor, começa a adoração a ídolos, começa a fazer o que Deus disse que não era para eles fazerem. E Deus então permite que os amonitas se levantem contra o povo
e agora começa a os escravizar. E a palavra então diz que esse povo então começa a oprimir o povo de Israel. Então a palavra diz que o povo de Israel se reúne e diz: e agora? Como nós vamos fazer? Os amonitas estão dominando sobre nós, nós não temos força. Gileade está tomada pelas forças dos amonitas. Então eles, não tendo força, eles se lembram de Jefté. E eles então agora reúnem um grupo de homens e vai até a terra de Tob e diz: procura Jefté, e diz: olha Jefté, Gileade está sitiada, Gileade está sendo tomada pelos amonitas, e nós agora viemos atrás de você para pedir, Jefté, que você guerreie por nós. Você e seus homens, você é valente de guerra, você é um homem destemido. Vamos lutar contra os amonitas. E então Jefté disse para eles: mas por que agora vocês estão me chamando? Vocês não mostraram tanto ódio para mim, para a casa de meu pai? Por que agora vocês estão em dificuldade, vocês estão me chamando? Eles disseram: não, é o seguinte, se você for e você lutar contra os amonitas e você os derrotar, você vai se tornar chefe em Gileade. Nós o reconheceremos como um homem de Deus. Nós o reconheceremos como um homem honrado. Não mais como um bastardo. Não mais como filho de uma prostituta. Nós vamos o respeitar. E a palavra então diz que Jefté vai com esses homens. E ele então diz: olha, vocês me garantem, vamos fazer uma assembleia aqui. Vocês vão aqui jurar que se eu ganhar a peleja, vocês vão me fazer chefe, vão mudar a minha história, vocês vão me honrar. E ali eles assinam um acordo. E a palavra diz então que que eles assinam esse acordo, e a primeira coisa que Jefté faz, ele vai e manda um mensageiro ao rei de Amon, e ele diz assim: o que você tem contra nós? Por que você está atacando Israel? Por que você está nos atacando? O que nós fizemos para ti que você está vindo contra nós? Então o rei de Amon, ele diz: olha, é o seguinte, eu quero as terras que pertenceram aos meus antepassados. A terra que vocês estão vivendo, essa terra no passado eram dos meus pais. E eu quero as minhas terras de volta. Então Jefté começa um diálogo com ele. E ele diz: olha, vocês não têm direito nessa terra. E o rei de Amon dizia: nós temos. Porque quando o povo veio do Egito, o povo veio e tomou as nossas terras. E Jefté diz para eles: não. Por um acaso você não é teu aquilo que você considera que o teu Deus Camus te deu? Você não costuma considerar que as batalhas que vocês vencem foi o seu Deus que deu? Porque o Deus Camus era conhecido como Deus da destruição. E os amonitas, eles adoravam o Deus Camus. E ele disse: então, se você é teus Deus dá para vocês, vocês consideram território de vocês, nós também consideramos nosso aquilo que o Senhor, nosso Deus, o Deus de Israel nos deu. Quem nos deu essa terra foi o Deus de Israel, uma terra que Ele nos prometeu aos nossos antepassados. E nós temos direito nessa terra. E ele diz então: no passado, vocês poderiam ter direito, mas agora o nosso Deus nos deu essa terra. Agora, passado 300 anos. Se passaram 300 anos e vocês estão querendo recuperar, por que vocês não fizeram isso no passado? Agora que se passaram 300 anos, vocês vêm tentando recuperar a terra. Vocês não têm mais direito. E a palavra do Senhor diz que ele diz: olha, todo esse tempo Israel viveu aqui, ocupando as terras que vão desde Esbom até Or,
e que margeia todo o rio Armon, porque os amonitas não tentaram recuperar essas terras antes? Não fui eu que pecou contra vocês. Você está cometendo um erro em lutar contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje quem de nós está certo, os israelitas ou os amonitas. Jefté, ele estava dizendo para o rei dos amonitas: há 300 anos atrás, nosso Deus nos deu essa terra. E nós habitamos aqui há 300 anos. E agora você vem querendo recuperar. Deixa eu te dizer uma coisa. Nessa noite aqui já foi falado da condição do homem. Da condição do homem quando ele pecou lá no Jardim do Éden. Nessa noite aqui já foi colocado para nós que quando o homem pecou, através lá da serpente, que é a história que o presbítero Simar aqui nos contou, nos pregou nesta noite, nos falou aqui. O homem, ele foi destituído da glória de Deus. Após aquele momento do homem ter pecado, Deus amaldiçoou a terra e disse para o homem que agora a luta dele seria pesada. A terra ia produzir abrolhos, talvez você não prestou atenção. A terra produziria espinhos. E agora, irmãos, a terra estava o homem vivendo numa terra amaldiçoada, destituído da glória de Deus, da presença de Deus, porque o homem foi expulso da presença do Senhor. A palavra de Deus nos diz que o homem estava destituído da presença do Senhor. E a palavra do Senhor diz que o inimigo, ele tem autoridade para agir, porque o homem está distante da presença do Senhor. E a palavra do Senhor diz que a maldição, ela alcança até a 3ª e a 4ª geração. Se você contar 300 anos, a média do homem viver é 70 anos. Se você contar, é a 3ª e 4ª geração. O inimigo, os amonitas, ele estava dentro desse prazo, 3ª e 4ª geração. Eu quero aquilo que me pertence. Eu vou buscar as minhas terras de volta. Quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, você está reconhecendo que Jesus levou lá na cruz toda a maldição, porque Ele se fez maldito lá na cruz do Calvário. Quando Jesus ele foi ali como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus não estava ali só dizendo que Ele era o Cordeiro. Jesus ele não foi ali simplesmente como homem. A palavra do Senhor diz que Ele levou sobre si todas as nossas maldições, todos os nossos pecados, todas as nossas culpas. Tudo aquele castigo que era para nós, Ele levou sobre si. E lá na cruz do Calvário, Ele com uma mão, Ele pegou na mão de Deus. E com a outra mão, Ele pegou na mão do homem. E reconcilia o homem com Deus. Ele traz ali a reconciliação com o homem. Aquela que foi perdido lá no Jardim do Éden. Aquilo que o homem perdeu lá, Ele agora restitui ao homem lá na cruz do Calvário. A maldição que havia sido lançada sobre o homem, Ele agora pega toda essa maldição e leva lá na cruz do Calvário. Aleluia. E a palavra do Senhor, amados, ela nos diz que o Senhor Jesus se fez maldição lá na cruz
para que nós pudéssemos ter direito à presença do Senhor. E ali naquele momento, irmãos, o inimigo estava dizendo: olha, eu tenho direito, Jefté, nessas terras, e eu vou acabar com vocês, porque eu quero de volta aquilo que me pertence. E a palavra do Senhor então diz que Jefté fala assim: bom, que Deus nos julgue entre eu e vocês. Deus vai ser o nosso juiz. E a palavra do Senhor então diz que o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. A palavra é bem clara, diz que o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. E Jefté então foi guerrear contra os amonitas. E a palavra do Senhor diz que Deus deu a vitória total. Deus deu a vitória total, os inimigos foram derrotados. O Senhor deu a vitória, e assim os amonitas foram dominados pelo povo de Israel. Deixa eu te dizer uma palavra nesta noite. Quando nós aceitamos Jesus, reconhecemos que Ele é o nosso libertador, quando nós reconhecemos que Ele é o nosso Salvador, Ele conquistou lá na cruz do Calvário, Ele levou sobre si todas as maldições e conquistou lá na cruz do Calvário as bênçãos para nós. Ele pega todas as maldições e transforma em bênçãos sobre as nossas vidas. E aqueles agora que são herdeiros da promessa, aqueles que são herdeiros das bênçãos que o Senhor conquistou para nós, aleluia, ele tem direito à bênção, porque é posse, é por direito. Ele nos tornou co-herdeiro das promessas do Senhor Deus. Ele nos reconciliou novamente com o Pai, aleluia. E a palavra do Senhor diz que Jefté agora, de um homem que era desprezado por ser filho de uma prostituta, um homem que era desprezado por aqueles que estavam à sua volta, porque era um homem que não tinha um caráter muito bom. Agora a palavra diz que aquele homem agora naquela cidade, ele se torna chefe e ele é honrado, cumprindo o Salmo 113, que ele pega o homem do pó, lá do monturo, ele ergue e faz-o assentar no meio dos príncipes, aleluia. Ele muda a história do homem que estava condenado, que estava destinado ao mal. Ele agora muda a história do homem e ele faz o homem novamente, aleluia, um homem restituído na presença do Senhor, diante da sociedade e diante de todos, aleluia, porque ele muda a história. Jefté, quem passava os dias antes por Jefté dizia: lá vai o filho da prostituta, lá vai ali, aquele ali é um bastardo, os seus companheiros são todos marginais, ele é desprezado até pela família. Agora, irmãos, a história de Jefté muda. Jefté andando agora, chegando na cidade, e o povo: Jefté, você quer um cafezinho, Jefté? Você não quer ir lá na minha casa comer um almocinho lá comigo? Olha, Jefté, você não quer uma aguinha? Jefté, sente aqui no melhor lugar. Não, Jefté, sente aí, não, sente aqui agora, porque você tem um lugar aqui para você, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque as pessoas antes olhavam para Jefté e meneavam a cabeça e virava. Agora Jefté passa e as pessoas o cumprimentam.
Senhor levou sobre si todas as nossas maldições e transformou em bênção lá na cruz do Calvário. Não é a tua família, não é o meio que você vive, não é a tua situação financeira, não é, porque quando o Senhor chega, Ele muda a tua história. Quando você deixa que Ele transforme todas as suas maldições em bênção, o Senhor muda a tua história, aleluia, Ele muda a tua trajetória, aleluia. E o Senhor fala nesta noite ainda mais. Ele diz que Ele escolheu você para fazer um campeão. Quando o pastor louvor aqui, ele disse: faz de ti um campeão. O Senhor faz de ti um campeão. O Senhor muda a tua história, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus não mudou, Ele é o mesmo Deus de Jefté, é o mesmo Deus que está aqui, porque Ele muda a tua história, aleluia. Talvez disseram para você, talvez fizeram com você igual fizeram com Jefté. Passaram por você e meneavam a cabeça dizendo: quem é esse? Esse aí, ó, não dá em nada não. Isso aí, ó, não vale nada. Isso aí não muda não. Pau que nasce torto, morre torto. Ei, quero te dizer uma coisa. Se você deixar, Deus transforma a tua história como Ele mudou a de Jefté. Porque quem é como o nosso Deus, que vive lá no céu, nas alturas, mas Ele se inclina para ver o que acontece na terra. Ele se inclina para poder ver o que acontece sobre essa terra. E Ele faz, do pó Ele levanta o homem e faz-o assentar no meio dos príncipes. Quem é como o nosso Deus? Não tem outro que possa fazer, sabe por quê? Porque Ele lá na cruz do Calvário, Ele assinou o decreto com o sangue dele vertido lá na cruz, aleluia. Ele assinou lá na cruz do Calvário com sangue, dizendo: ei, todos aqueles que virem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, e eu vou transformar todas as maldições em bênção. Ele assinou lá, Ele decretou lá na cruz do Calvário: aqueles que me reconhecem, eu mudo a história, aleluia, porque eu estou dando meu sangue, e o preço que Ele pagou foi o sangue dele, vertido lá na cruz do Calvário. Satanás muitas vezes pode querer vir cobrando até a terceira e até a quarta geração, dizendo: ei, eu tenho direito, porque a tua família, porque isso, porque aquilo. Mas Ele não esquece que nós temos um Deus que nos comprou com o sangue dele lá na cruz do Calvário. E nesta noite eu quero te convidar a orar, para que o Senhor, nesta noite, você que já reconheceu o Senhor Jesus como Salvador, você que já reconheceu que Ele levou sobre si lá na cruz todas as tuas maldições, que Ele levou sobre si todo o teu castigo lá na cruz, eu quero te convidar nesta noite para que você venha orar aqui. E nesta noite o Senhor vai colocar por terra todas aquilo que Satanás estava querendo cobrar, desde a terceira e quarta geração, alianças que foram feitas no passado. Nesta noite eu quero dizer para você que o Senhor vai quebrar. O Senhor nesta noite vai quebrar maldições hereditárias aqui, aquela legalidade que Satanás estava tendo para tocar na tua vida, na tua casa, na tua família. O Senhor nesta noite vai quebrar. E você que ainda não reconheceu o Senhor Jesus como Salvador, você que ainda não conhece Ele, nesta noite o Senhor está te dizendo: se você o reconhecer, confiar que Ele levou sobre si todas as maldições, o Senhor também vai transformar todas as maldições em bênçãos, porque Ele é Deus poderoso. Eu quero convidar a igreja, eu quero convidar, se você quer nesta noite dizer: Senhor, eu te aceitei, Senhor, eu tenho legalidade, eu tenho direito às bênçãos, Senhor, eu quero que os